Olá, está no ar o Toda Mulher. No programa de hoje nós vamos conhecer a trajetória da jornalista e escritora Maria Aparecida Torneiros. Aqui no estúdio eu vou conversar com a deputada Inês Pandeló e com Maria Aparecida. Muito bem-vindas ao programa. Cida, você foi correspondente da revista Cruzeiro no Japão com 22 anos de idade. Eu queria que você começasse contando um pouco essa experiência. Olha, foi uma experiência fascinante, porque a revista Cruzeiro, na época, ela tinha edição em português e em espanhol para toda a América Latina. Era uma revista de grande circulação de diários associados, onde trabalhavam Davi Nasser, os grandes expoentes. A revista mais importante. Então, para mim, foi uma experiência que eu fui para lá como estagiária, e em seguida apareceu essa vaga de correspondente no Japão. O Japão realmente era o outro lado do mundo, não havia internet. Um telefonema que eu quisesse dar para os meus pais demorava 12 horas para completar a ligação. Nossa. E foi um desafio, né? Com 22 anos, nunca tinha saído do Brasil. E eu morei lá 6 meses, mas uma experiência fascinante. E como é que era para fazer o trabalho? Porque hoje a gente imagina tudo internet. Como é que era o trabalho antes? Olha, contar até, eu digo porque eu sou jurássica, porque a gente usava, eu fotografava com filme de rolo, né, os rolinhos, e batia a máquina, né, em várias cópias. E havia um voo semanal da Varig para o Brasil. Então, nesse dia, eu ia no aeroporto, entregava a tripulação da Varig o material de tudo que eu tinha feito naquela semana, né? E mandava, e o office boy da revista ia aqui buscar no Velho Galeão para que eles processassem as fotos, uma matéria. Eu só ia saber na outra semana quando a revista, de bordo, né, chegava a revista e eu ia ver as matérias que tinha feito. A comunicação era muito difícil, com certeza. E com certeza ser mulher nessa comunicação de vício era uma situação ainda mais complicada, né? Deputada, com razão. A senhora está se referindo a um período em que a gente não para muito pensar. Ser jovem, é cheio de ideais, não é? Tem o mundo, o futuro pela frente, você sempre acha. O Brasil passava por um período muito difícil em termos de condicionamento da informação filtrada, e a gente não podia falar. Eu me lembro uma vez eu entrevistei Dom Helder Câmara, e para mim era uma coisa maravilhosa ter entrevistado, mas não saiu em lugar nenhum, não podia, estava proibido de ser publicado. Então foi a experiência de estar com ele e não poder publicar. Então, e o fato de ser mulher, claro, você chegava numa redação, como eu, quando cheguei na Rua do Livramento, onde hoje funciona a Rádio Tupi, me lembro que o chefe de reportagem antigo lá, o famoso Biratã, ele chamou os jornalistas, fotógrafos, e disse: olha, agora vocês têm cuidado com o palavrório, porque tem uma menina na redação. Porque a outra menina, que já era uma senhora, já famosa, autora de O 15, aquela cearense maravilhosa que foi Raquel de Queiroz, ela só comparecia à redação uma vez por semana para entregar seu artigo. Quer dizer, no dia a dia, a única menina ou mulher desabrochando para a vida profissional era eu, mas eu fazia questão de aprender tudo. Eu sentava do lado do Davi, eu sentava do lado das pessoas que eu queria aprender, realmente, porque era um mundo novo que se abria para nós mulheres na época. E você dizia da sua inspiração para escolher a carreira jornalística. A minha inspiração foi meio que foguetória, assim, foi no auge de uma revolução na América Central, e eu lia uma revista aqui no Brasil chamada Realidade, era uma revista boa, de muito boa produção, e essa revista comprava reportagens de uma jornalista italiana, falecida há pouco tempo, chamada Oriana Falati. E a Oriana, ela foi inclusive acidentada, se machucou numa dessas coberturas, era correspondente de guerra. E ela me atraía muito pelo texto, pela descrição que ela fazia. E eu pensava, bom, vou ser jornalista. E acabei entrando para a UF fazendo jornalismo. Como é que foi conseguir essa posição no mercado de trabalho? Porque o mercado, na época, as redações cheias de homens, como você mesma falou ainda há pouco. Como é que foi conseguir, principalmente, entrar na revista Cruzeiro, que era uma revista muito importante? Eu fui corajosa, vamos dizer assim, né? Porque eu não tinha padrinho, né? E era uma coisa de meio que padrinho, você não tinha concurso para entrar numa revista. Eu lembro que eu fui à revista O Cruzeiro, com a cara e com a coragem, e bati na direção, diretor de redação, Dr. Gomes Maranhão. Entrei, me anunciei a secretária e queria falar. E a menina não sabia quem eu era direito, eu entrei, fui falar com ele, e ele disse: o que a senhora quer? Eu digo: olha, eu estou acabando a UF, e eu sou da primeira turma de jornalismo, eu queria trabalhar aqui. Ele riu,
claro, um profissional experiente, ele tinha sido deputado federal por Pernambuco, e achou interessante, disse, olha, eu te dou 3 meses de estágio, se você realmente fizer um bom trabalho, nós te contratamos, você tira uma carteira profissional, e foi assim que eu entrei. Nossa, parabéns. Parabéns. Eu tenho uma história idêntica a essa, muito parecida. Eu fiz algo muito parecido quando eu estava começando a profissão. E é muito legal, né? Depois a gente fica pensando, como é que eu fui lá na sala do fulano, da fulana, coragem, né? Como é que eu entrei? Isso mesmo. Muito interessante. E no dia a dia, como é que era a questão? Tudo bem, você já contou a história do palavrão. Mas o que mais acontecia, assim, que hoje chamaria a nossa atenção? Olha, eu acho que o que mais acontecia que hoje talvez fosse pra gente assim algo, meu Deus, inimaginável. Era aquela coisa da tentativa do assédio, né? Porque era a época da mini saia e eu estava habituadíssima a andar de mini saia, eu era magrinha, pesava 40 e poucos quilos. Então eu me lembro do meu pai, quando eu ia trabalhar, dizia, minha filha, não é melhor você trocar a roupa? Que você trabalha só com homens. E eu não me tocava, quer dizer, no início, depois você começa a se tocar. Aí começou a aparecer o terninho. Me lembro nos anos 70, as primeiras mulheres a usarem o tal do terninho, e aí me adaptei à calça jeans no trabalho, ao terninho. Aí não é que você perca a feminilidade, mas você se adapta em função de circunstâncias. Mas no cômputo geral, eu acho que eu fiquei muito feliz. A partir de 75, eu comecei a dar aula na universidade. E eu comecei a ver as alunas começando no mercado. Eu hoje entro na redação de uma Rádio Globo, outro dia eu estive lá, mestra, porque a maioria tudo foi ex-aluno meu de faculdade. E é muita moça, é muita mulher. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que as mulheres ascenderam para a nossa profissão, para a nossa área. E hoje eu acho que domina o mercado. Você vê, domina o mercado. História de preconceito, Cida, porque eu conheci uma cinegrafista, não é uma coisa comum, mulher, né, com uma câmera na mão. E ela me disse que quando ela começou, os cinegrafistas olhavam para ela tipo assim, isso aí. E aí ela foi conquistando o respeito a ponto dos colegas tratarem ela como igual, né? Como se fosse um homem também, enfim. Como é que foi a sua entrada nesse circuito em relação aos preconceitos que você sofreu? Olha, eu muitas vezes fiz ouvido de mercador e vista grossa, e aquele macaquinho, né? Não vejo no osso, não falo. Mas outras vezes não, houve necessidade de me impor. Então, por exemplo, me lembro hoje não tem mais a figura do copydesk, mas na época tinha a figura do copydesk. Então, você escrevia um texto e o fato do copydesk, que eles eram todos homens, né? E um texto feminino tem mais adjetivo, é mais sensibilidade, ao descrever, ainda mais uma revista, matérias de 8 páginas. Eu me lembro que eu andei de moto, em 74, eu fui do Rio a Teresópolis na garupa de uma moto e fiz uma matéria. E eu dei o título da matéria, Minha Moto, Meu Amor. E eu me abri copydesk porque ele não queria que ficasse esse título. É um título extremamente feminino, mas a moto é o amor das pessoas que gostam, sentem um prazer enorme. Eu que nunca tinha andado de moto, fui do Rio a Teresópolis, voltei, adorei, entendeu? Então, aí, tinha briga, tinha preconceito, sim. Algumas vezes você tinha que impor mesmo, porque era uma nova visão que estava surgindo para a comunicação de um modo geral, né? E aí, né, nesse meio tempo, né, que ela estava desbravando, né, e outras mulheres também desbravavam, a nível da história, tínhamos as feministas, né, a conferência no México, em 1975, que considerou a década da mulher, de 75 a 85, quer dizer, é importante a gente linkar isso, né? Tem o desafio individual da mulher de superar obstáculos, mas tem também um conjunto de mulheres, né, em movimento no mundo todo, também mundial, abrindo a cabeça da sociedade para a importância da mulher atuar, né? Esse movimento feminino, eu tenho até uma particularidade com relação a ele. Eu acho que o meu feminismo começa na Espanha com a minha avó, que fugiu com 16 anos num navio sozinha para o Brasil.
para ser enfermeira, aqui veio para cá, com dinheiro que a avó dela deu escondido do pai dela, evidentemente, para passagem. Mas por que ela fugiu? Agora Porque a situação franquista, de guerra civil, muito difícil, morava Mas numa sozinha aldeia. por quê? Porque ela tinha um primo no Brasil, escrevia para esse primo no Rio de Janeiro. E ele contava maravilhas da cidade. Aqui ela veio. E os pais não concordavam em Não, sair de lá? imagina, filha única, 16 anos, eles iam deixar. Mas a avó dela, que é a minha tataravó, que devia ser mais feminista ainda, deu dinheiro e ela veio. Que corajosa. Né? E ela veio. E como eu fui primeira neta, meu pai o primeiro filho, então fui criada muito com ela, aprendi o espanhol com ela desde pequena. Voltei, fui à terra dela há 4 anos atrás, fui lá na terra dela, porque ela nunca voltou. É então, onde, né? é em Verim, Orense, na Galícia, no norte. No norte. Fui lá, fui em homenagem a elas, meus bisavós que ficaram lá sozinhos, porque ela nunca voltou, aqui fez família. E ela sempre me dizia isso, que a mulher tinha direitos, que ela chegou ao Brasil e viu que as mulheres não votavam. E, então, e lá eles queriam república, embora fosse até hoje na monarquia, mas eles tiveram um período de tentativa de república na Espanha. E ela era desbravadora, então ela disse que aqui morou na Urca. Ela ia para os movimentos pelo voto feminino com bandeira na mão, antes de meu pai nascer, ele nasceu em 22. Então ela, e eu acho que ela me incutiu isso também, essa coisa da leitura, ela tinha uma vasta biblioteca, nós sempre lemos juntas. Então acho que isso também tem a ver, porque o feminismo é um movimento também social, mundial. Sim. A mulher se deu conta de que da produção que ela podia ter. Eu vou pedir licença. Só um minutinho, ouvindo isso, né? Eu me lembrei que ela é contemporânea e deve então ter saído das ruas junto com a Leolinda de Figueiredo Daltro, que é o nome do nosso diploma Mulher Cidadã, exatamente porque ela ia, né, à frente com as mulheres sufragistas buscando o direito ao voto feminino aqui no Brasil. Eu acho que ela e a Leolinda foram amigas. Vou chamar o intervalo agora. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí, não.